Pessoal, vamos lá então para a nossa segunda videoaula. Eu inicio essa videoaula com o tema regime especial. O que é o regime especial? O Código Penal no artigo 37 diz o seguinte: as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber ao disposto neste capítulo. Pessoal, a previsão de um regime especial para as mulheres, ela segue a previsão da própria Constituição Federal, que diz lá no seu artigo 5º e um dos seus dispositivos, que deverá ter estabelecimentos distintos, em função da natureza do delito, que nós já vimos lá, de reclusão, detenção, prisão simples, em função da idade, principalmente em função do sexo do apenado. Além disso, a própria Constituição vai lá e diz que vai ser asseguradas condições para que as detentas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Por que isso? Porque a ideia, pessoal, você sabe lá no princípio do direito penal, que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Quando você impede o contato da detenta com o seu filho recém-nascido, você não está punindo tão somente a detenta, você está punindo também o recém-nascido. E ele não tem absolutamente nada a ver com o fato criminoso e não pode ser prejudicado em função disso. Por isso que se permite esse período. Além disso, deve ter então berçário, onde elas possam, e outros estabelecimentos propícios a permitir esse contato. Para aqueles que são maiores de 6 meses, a lei também traz a necessidade de estabelecer, de ter um estabelecimento próprio, uma creche, para que ela permaneça ali tendo esse contato com a mãe dos 6 meses até os 7 anos de idade. Bom, além disso, vai ter direito ao acompanhamento médico, a detenta, que for gestante. Então vai ter pré-natal, pós-parto e também vai se estender esse tratamento médico para o recém-nascido. É óbvio que quando a gente trabalha LEP, que é o que nós estamos vendo, Lei de Execução Penal, a gente precisa pontuar a discrepância entre o que está na lei e o que está na realidade. Se não fosse assim, se realmente fosse da forma como está na lei, talvez a gente nem conheceria aí a figura do Drauzio Varela, que foi tão criticado nos últimos dias. Mas enfim, não vou entrar muito nesse mérito nesse momento. Bom, além disso, o parágrafo 3º também diz que vai ter nos estabelecimentos, nas penitenciárias femininas, a segurança deve ser exercida por agentes do sexo feminino. Bom, superado essa ideia, essa discussão, enfim, sobre a questão do regime especial, previsão da Constituição, previsão do Código Penal, previsão da LEP, a gente passa para um outro ponto, que é os direitos dos presos. O Código Penal, assim como ele trabalhou a questão do regime feminino, do regime especial para as mulheres, ele vem e traz um artigo só dizendo, olha, todos os direitos são conservados ao preso, salvo aqueles que forem mitigados em função da privação de liberdade. Então, embora o sujeito esteja em uma situação de restrição da sua liberdade, todos os demais direitos devem ser garantidos. E aí ele vai submeter e esperar, nós temos um outro artigo no Código Penal que remete a essa função de disciplinar quais são os direitos para a lei de execução penal. E aí eu trouxe para vocês no artigo 41 e 42 que eu vou trabalhar rapidamente com vocês, e vocês vão rever isso numa matéria mais à frente do curso de Direito. Quais são esses direitos? Alimentação, vestuário, atribuição de trabalho, um direito do preso, que já trabalhou, que também é uma falta grave se ele se negar, mas é ao mesmo tempo, além de um dever, um direito do preso. Está muito relacionado aí a questão da ressocialização. Também em função de recebimento de uma remuneração. Então ele vai ter que receber uma remuneração, ele não é vinculado à CLT, mas ele tem vinculação à Previdência Social. Então tem direito à constituição de pecúlio, que é uma poupança, para quando ele sair do sistema penitenciário, do sistema prisional, que ele tem um pequeno valor para que ele possa reiniciar a vida dele lá fora. Proporcionalidade, tempo para trabalho, tempo para descanso, tempo para lazer, para recreação. Por isso que vocês viram o Ronaldinho Gaúcho lá sendo campeão no campeonato de futsal, porque tem que ter recreação. Claro que é outro país, mas no Brasil também tem que ter a possibilidade de recreação. Se teve uma atividade profissional, intelectual, artística, esportiva anterior, tem o Ronaldinho de novo, se for compatível, ele tem que ser permitido a ele, então,
executar, né, também exercer essa atividade. Assistência material, então em tese, tem que fornecer roupa, né? Já falamos, tem que fornecer escova de dente, tem que fornecer sabonete, né? Essa é a ideia, né? Que diz a LEP. Assistência à saúde, assistência jurídica, por isso que nós vamos ter depois um artigo dizendo que tem que ter um estabelecimento próprio para a defensoria pública. Assistência educacional, também tem um artigo específico da LEP dizendo que tem que ter salas de aula. Né? Assistência social, assistência religiosa, que talvez esteja um grande ponto de possibilidade de ressocialização do preso em função do trabalho muito bom que as entidades religiosas fazem, né? Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com o advogado, isso é muito importante para nós, né? Essa possibilidade que tem de entrevista pessoal e reservada com o detento, ele pode pedir, o advogado pode pedir. O 10, visita do cônjuge, da companheira, parentes e amigos em dias determinados. Toma cuidado que nós não temos aqui a previsão da visitação íntima. Na verdade, a visitação íntima não tem previsão na LEP, mas ela teve previsão inicial num decreto para os presídios federais, depois os estados foram também regulamentando, e nos estados que não têm, os próprios estabelecimentos regulamentam de que forma isso vai ser exercido. Chamamento nominal, então não pode chamar por número, não pode chamar por apelido, enfim, tem que ser o nome. Igualdade de tratamento de todos eles. Audiência especial com o diretor do estabelecimento, qualquer problema que possa estar ocorrendo, o detento tem a possibilidade de conversar de forma reservada e direta com o próprio diretor do estabelecimento. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direitos. Lembram, né, lá do habeas corpus, um dos, né, de vários que foram impetrados, apresentados diretamente no STJ, né, por meio de papel higiênico. Né? Então lá no museu do STJ tem o papel higiênico, enfim, lá onde está o habeas corpus de um detento, né? O primeiro que fez dessa forma. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência, né? Enfim, leitura e outros meios de informação. Atestado de pena anual, para saber quanto de pena que ele tem que cumprir ainda, enfim, como é que está funcionando a contagem, né? do tempo de pena que ele está cumprindo. O parágrafo único diz que pode haver limitação, óbvio, né? Então o inciso 5º que fala sobre recreação, descanso, isso pode ser limitado, principalmente a recreação dos regimes diferenciados. O 10, que é a visitação, né, de cônjuge, de amigos, de parentes, pode ser limitado, assim como o 15, que é o contato com o exterior por meio de correspondência, né? Tudo isso pode ser limitado e normalmente é limitado quando existe uma investigação, existe suspeita de que há um envolvimento com crimes extra-estabelecimento. O 83, parágrafo 4º, 5º foi o que eu já falei para vocês, da assistência jurídica, assistência educacional. E o artigo 39 do Código Penal, na sequência, fala sobre o trabalho do preso. Ele vai lá e fala, olha, o trabalho do preso será remunerado. Ok, já sabe disso. E vai ser garantido a ele os direitos, né? Enfim, os benefícios da Previdência Social. Ele não tem vinculação CTPS, como eu falei para vocês, mas ele está vinculado sim ao regime previdencial. O artigo 29 da LEP vai dizer como é que vai funcionar essa remuneração. Ali diz que tem que ser no mínimo 3/4 de um salário mínimo. Há discussão sobre isso, né? Há uma divergência, existem ações discutindo sobre isso, dizendo que teria que ser no mínimo um salário mínimo, acho que é o razoável, né? E também consta no artigo 29 como é que funciona o rateio desse valor. Né? Então nós temos ali, por exemplo, indenização dos danos causados pelo crime, então pode ser encaminhado lá para a vítima. Assistência à família do preso, uma parte vai para a família, uma parte vai para as despesas pessoais dele, que ele vai ter lá dentro, outra parte vai para ressarcir o Estado, pela permanência dele no sistema penitenciário. E aí, se sobrar, né, ressalvadas aí outras aplicações, vai ser depositado uma parte para a constituição do pecúlio, como eu falei para vocês, uma reservinha financeira, uma poupança, que ele vai ter para quando ele sair do sistema penitenciário, para ele poder voltar, né, a conviver em sociedade e tendo uma reserva para dar o primeiro passo. Né? A jornada de trabalho, como regra, ela vai ser de 6 horas a 8 horas. Essa é a jornada completa, é muito importante esse artigo aqui para a gente trabalhar depois a remissão pelo trabalho. Salvo se houver, né, normalmente o preso que trabalha dentro do próprio estabelecimento, algumas atividades específicas, pode ser que haja uma
designação diferente do horário de trabalho para esses presos. Mas em regra, né, é entre 6 e 8 e vai descansar aí nos domingos e aos feriados. O artigo 40, a gente já falou ele de forma indireta, porque o artigo 40 vai dizer, olha, tudo que nós vimos aqui de direitos dos presos, regime especial, trabalho, vai ter uma legislação futura que vai estabelecer isso. E essa legislação futura, que é de 84, é a Lei de Execução Penal 7.210, né, que nós já vimos diversos dispositivos dela aqui nesse próprio material. Bom, aí eu pulo para os dois últimos assuntos, que são os mais importantes dessa segunda videoaula, que é a remissão e que é a detração. Bom, o que é a remissão? A remissão é um direito que o preso tem de abater a sua pena em razão do trabalho ou do estudo, tá? Então vamos lá. Tem ali um conceito para vocês, né? Então, o benefício de competência do juizado de execução, consistente no abatimento da parte da pena da privativa de liberdade pelo trabalho ou pelo estudo. Então, nós temos duas hipóteses, né? Trabalho e estudos. Ó, estou usando de novo o meu bichinho aqui. Vamos lá. A remissão pelo trabalho. Pessoal, simples, né? Primeira hipótese de remissão aqui pelo trabalho, 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Lembre-se que eu falei antes, né? Da importância da jornada completa, que a jornada completa ela vai de 6 a 8. E eu preciso então de 3 jornadas completas de 6 a 8 para conseguir 1 dia de remissão de pena, salvo aquelas hipóteses de jornadas diferenciadas. Salvo aquilo, né? Entre 6 e 8 é uma jornada completa e vai conseguir 1 dia de pena. Ah, mas eu trabalhei mais do que 8, vou ganhar hora extra. Não tem CTS, não tem nada disso. Então não posso contar aquela hora extra acima das 8 para conseguir, de alguma forma, aí, conseguir mais dias de pena remida. Não existe isso. Entre 6 e 8 ou mais é uma jornada completa, se fez a mais do que 8, azar. E aí 3 jornadas completas permite o abatimento de 1 dia de pena. Toma cuidado que cai muito em prova a questão dizendo que apenas é possível a remissão pelo trabalho no regime fechado e no regime semiaberto. Então tome esse cuidado, porque a remissão pelo trabalho não é possível de ocorrer quando o sujeito estiver no regime aberto. Por que isso? Porque lá no regime aberto é um pressuposto, é um requisito que ele trabalhe. Então ele não pode ser beneficiado por algo que é obrigação dele fazer. Então se ele trabalhar no regime aberto, ele não faz mais do que obrigação, ele não vai ser beneficiado pela remissão, ok? Então eu já falei sobre a jornada completa de trabalho e pulo então para a remissão pelo estudo, né? 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Pode ser ensino médio, ensino superior, profissionalizante, ensino superior, enfim. Eu preciso de 12 horas, essas 12 horas precisam estar subdivididas em no mínimo 3 dias, então toma cuidado, não adianta o cara ficar lá o dia inteiro assistindo, né? Sei lá, 12 horas um dia só para conseguir um dia de remissão. Isso não vai funcionar, ele tem que dividir essa carga horária de estudo em 3 dias. Tá? Além disso, se durante o estudo dele ele conseguir completar, né, por exemplo, conseguiu se formar, foi aprovado no ensino médio, foi aprovado no ensino superior, no profissionalizante, ele ainda vai receber um benefício, né, de aumento de 1/3 da pena remida, do tempo de pena remida. Então, se ele tem, por exemplo, 30 dias de remissão pelo estudo e ele vai lá e consegue se formar, né, consegue ser aprovado no curso profissionalizante, por exemplo, ele vai conseguir 1/3 sobre esses 30 dias, vai conseguir mais 10 dias pela aprovação. Isso é para quê? Para forçar ele, né, ou enfim, valorizar, né, para que ele não vá lá só fazer presença, né, como os alunos que ficam na sexta-feira, lá assistindo a aula, mas não estou prestando atenção. Não, estou brincando. Enfim, está lá só, né, só o corpo, né, não. O que vai ser exigir que ele estude, se ele conseguir aprovação, ele consegue, né, um benefício maior, ok? Além disso, pessoal, nesse caso aqui, diferente da remissão pelo trabalho, que não permite esse benefício para quem estiver no regime aberto, a remissão pelo estudo ela é perfeitamente possível para os 3 regimes, ok? Pode ser desenvolvida aí de forma presencial
que é o que acontece normalmente, ou agora, né, com o ensino à distância, que está tornando muito mais fácil, né, a possibilidade de estudo dentro do sistema penitenciário. Pode ser no interior, como é a regra, mas também pode ser fora do estabelecimento. Mas para isso tem que ter autorização do diretor do estabelecimento, vai ter que apresentar atestado de frequência e tudo mais, então fica um pouco mais complicado. É mais fácil que seja oferecido dentro do sistema penitenciário, agora ainda mais fácil com o ensino à distância. Ok? Algumas regras comuns à remissão e a gente vai finalizando aqui o nosso assunto sobre remissão e vai para a detração, que é o último assunto. Primeiro, não há limite de quantidade. Então, quanto mais o cara estudar, quanto mais trabalhar, ele pode ir fazendo a remissão o quanto for possível. Espécies de crime, pessoal, não tem limitação. Então, crime que prevê detenção, reclusão, crime hediondo, tudo aí pode, né, a remissão pelo trabalho e pelo estudo. Os presos provisórios também podem. Né? Assim como podem a progressão de regime, o preso provisório também pode ter a progressão de regime, como é o caso do Lula, por exemplo, eles também podem fazer a remissão pelo estudo e pelo trabalho. Na ocorrência de algum acidente de trabalho que impossibilite o estudo ou que impossibilite a continuidade do trabalho, o preso, em função de ter uma limitação que não é culpa dele, né, enfim, foi um acidente de trabalho, ele vai poder dar continuidade à remissão, mesmo não estudando, mesmo não trabalhando, de forma proporcional ao que ele vinha tendo, né, até retomar a sua capacidade. E mensalmente vai ser encaminhado pelo estabelecimento ao juiz de execução, né, um quantitativo de quanto que ele cumpriu aí de pena, quanto que ele conseguiu fazer de remissão pelo estudo e pelo trabalho. Além disso, muito importante, pena remida é pena cumprida. Remissão é pena cumprida, não tem mais o que se falar. Então conta para fins de progressão, conta para fins de livramento condicional também, ok? E é possível acumular? Perfeitamente possível. O preso pode, ao mesmo tempo, conseguir a remissão pelo trabalho e também conseguir a remissão pelo estudo. Tanto é que a própria LEP diz que o próprio estabelecimento prisional tem que dar um jeito, né, de compatibilizar as atividades do preso que tem interesse em trabalhar e estudar para que ele possa conseguir a remissão por ambos, ok? Para finalizar aqui, ocorrência de falta grave, aquilo que nós vimos antes, também gera consequências na remissão, porque a ocorrência de uma falta grave permite a revogação da sua pena remida até 1/3. Então, se eu tenho, por exemplo, lá um tanto de remissão e cometo uma falta grave, além de ter todas aquelas consequências de regressão de regime, eu posso também aqui perder até 1/3 da pena que eu tenho já remida. Então, percebo que uma falta grave ela é bastante prejudicial para o apenado. E, por fim, né, um tema polêmico que tem bastante discussão, que é sobre a ausência de remissão pelo estudo ou pelo trabalho do preso em função do estabelecimento prisional não oferecer as condições de estudo e de trabalho. Ou seja, o preso, não é que o preso não quer trabalhar, não é que o preso não quer estudar, mas o próprio estabelecimento não consegue permitir isso para ele. E aí, se não é culpa dele, será que não seria mais razoável que ele tivesse a remissão pelo trabalho e pelo estudo? E aí vem o STF, vem os tribunais superiores dizendo que não, que tem que ser pena efetiva, então cumprimento de pena efetivo, remissão efetiva, pelo estudo e pelo trabalho, salvo lá no acidente de trabalho. Aqui, como o estabelecimento não consegue oferecer, não justifica, mesmo assim, eu acho que está errado, não justifica a remissão. Né? Então, por uma culpa do Estado, por uma falha do Estado, o preso, mesmo querendo trabalhar e estudar e não conseguindo em função disso, não vai ter o direito de remissão pelo trabalho ou pelo estudo. E para a gente dar continuidade, né, a história vai no final, mas ainda tem mais um pouco. Tem o artigo 41, que é superveniência de doença mental. Um artigo bem simples do Código Penal, que diz aí que se o sujeito está cumprindo pena, durante o cumprimento de pena, isso é comum acontecer, sobrevier uma doença mental, ou seja, o cara adquirir uma doença mental durante a execução de pena, vai acontecer o que? Ele vai ser retirado do estabelecimento prisional e vai ser recolhido no hospital de custódia para tratamento psiquiátrico. Então, basicamente, você vai estar convertendo pena em medida de segurança, ok? E agora sim, por fim, a detração, que é bem simples, né? Que é a necessidade de você abater,
né, lá da pena na qual o sujeito foi condenado, aquela pena que ele já cumpriu de forma provisória. Então, o sujeito que, por exemplo, cumpriu prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante, ou seja, teve sua liberdade restringida antes de uma condenação definitiva, ou antes de uma condenação, quando lhe for estabelecida uma condenação, dessa condenação eu preciso, antes de tudo, fazer o abatimento daquilo que ele já cumpriu. Isso está onde? Está previsto no artigo 42. Computam-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, seja no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa ou de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. E, além disso, o próprio Código Penal fala que o tempo de pena já cumprido de forma provisória, ou enfim, internação, vai, inclusive, influenciar no regime inicial de cumprimento. E eu trouxe um exemplo para vocês aqui. O sujeito, por exemplo, que foi preso, né, teve uma prisão provisória aqui estabelecida em 2011. Ele é só condenado em 2012, ele ficou 1 ano cumprindo prisão provisória. Bom, e aí lá em 2012 ele é condenado e tem uma condenação de pena de 9 anos. Pessoal, vamos pensar só em quantidade de pena. Se eu for analisar só a quantidade de pena, 9 anos vai jogar esse sujeito para qual regime de cumprimento inicial? Para o regime fechado, né? Acima de 8 vai para o regime fechado. Só que o que vai acontecer? Embora o juiz estabeleceu lá uma pena de 9 anos, como ele já cumpriu de prisão provisória 1 ano, eu tenho que abater desses 9 anos ou 1 ano e vai ficar 8. E aí o próprio juiz sentenciante tem que estabelecer o regime inicial de cumprimento, não com base no 9, que jogaria ele para o regime fechado, e sim com base no 8, né? Lembram-se, acima de 8 é fechado, 8 para baixo é regime semiaberto. Portanto, nesse caso, embora a pena inicial dele fosse 9, vai sobrar só 8 em função da prisão provisória já cumprida, e aí ele vai para o regime semiaberto, levando só em consideração a quantidade de pena, vai para o regime semiaberto. Então tá ali, né? O tempo de prisão provisória, artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Pessoal, obrigado, tá, pela atenção, e agora fica a próxima aula para trabalhar penas restritivas de direito e pena de multa, e aí nós temos a nossa avaliação. Valeu!